Quem disse que os hormônios não afetam os homens? No Bem-Estar de hoje, nós vamos quebrar o tabu sobre a saúde hormonal masculina e mostrar como o equilíbrio dessa engrenagem invisível dita a sua força, as suas emoções e a sua saúde. Descubra os sinais de alerta que o seu corpo dá e o que fazer, porque cuidar da saúde é agro também. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, mais uma semana encerrando aqui com informação, conhecimento, um assunto super importante, principalmente para os homens hoje. Finalmente, né? Olá, Joyce. Olá, você de casa. Pois é, finalmente, toda sexta-feira a gente traz um assunto legal. E hoje, para nós homens, é um assunto extremamente importante, porque é algo que a gente sabe que existe, a gente sabe que é necessário, mas quase a gente não comenta. Então, olha, preste atenção. E para compartilhar esse conhecimento com a gente, o professor Dr. Durval Ribas Filho, que é médico nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. É sempre um prazer recebê-lo, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo gentil convite, Joyce e Valderson, que já são meus amigos antigos, né? E que, de certa forma, a gente sempre está trazendo assuntos importantes, né? Não só relacionado ao agro, mas principalmente relacionado à nossa saúde, à nossa saudabilidade. E eu acho que essas entrevistas, elas são muito importantes para que aqueles que estão nos ouvindo, muitas vezes de longe, que às vezes têm até dificuldades, né, de atualização em assuntos relacionados à saúde, que eles possam, de alguma maneira, serem favorecidos a essas informações, né, Joyce? É isso, doutor. E o agro é tudo, né? É vida, é saúde, tudo começou com o agro, é a base de tudo. Então, aqui nos permite falar de todos os assuntos. A saúde hormonal masculina ainda é tratada como tabu, mas os hormônios são os responsáveis pela regulação das emoções, saúde, força física e até a aparência dos homens. O equilíbrio hormonal é essencial. Doutor, quais são os hormônios masculinos? Aí todo mundo, quando fala em hormônios, já vem testosterona, mas tem outros também, né? Eu quero começar com a frase e dizer assim, que a saúde masculina, ela começa com prevenção, com exames adequados, com escuta médica, mudança de estilo de vida. E o hormônio é parte da história, né? Não é a história inteira, não é verdade? Mas, enfim, os principais hormônios relacionados à saúde masculina são, basicamente, vamos dizer, a mão, que é a testosterona, e tem os seus filhos. Então, aí tem alguns nomes complicados, mas tem a dihidrotestosterona, tem sulfato de epiandrosterona, tem dehidroepiandrosterona, androstenediona, FSH, LH, e lógico, também tem esses outros, como a insulina, o cortisol, a prolactina, tem um que chama IGF-1, IGF-BP3, enfim, eles são chamados masculinos, sim, mas também as mulheres têm. Não é só os homens, Joyce, não é só os homens que têm esses hormônios. O que depende, na verdade, é a concentração na corrente sanguínea. Val, essa falta de atenção por parte dos homens, né, com a própria saúde, tem relação com aquela frase de que os homens não aprendem a ser homens, eles aprendem a não serem mulheres. Ou você acha que isso já tem melhorado um pouco? Acho que melhorou, né? Melhorou em parte, Joyce, porque principalmente na cultura brasileira contemporânea, quem educa as crianças são as mulheres. É muito raro, extremamente raro, você encontrar, por exemplo, uma classe de ensino fundamental que o professor seja um homem. Porque sempre tem uma desconfiança, tem um pensamento difícil, tem uma sexualidade por trás. Então, no fundo, quem cuida dos seres humanos? As mulheres.
E as mulheres acabam tendo uma certa dificuldade em ensinar a nós homens como ser homens, porque, quer queira, quer não, elas transmitem o quê? Um ideal de masculinidade. E muitas vezes nós somos chamados de machistas, de misóginos, disso e daquilo. Por quê? Porque nós recebemos essa carga de nossas mães, nossas professoras, nossas avós, nossas tias, e dificilmente tivemos contato com homens. Isso daí é complicado, porque para nós é importante a gente ter um modelo, não vou dizer que nós vamos ter que copiar, mas da mesma maneira, você veja com os animais, isso é uma coisa meio que natural. Os animais, as crias pequenas, são, de uma certa maneira, ensinadas pelas crias mais velhas a como se tornar um animal adulto. E nós humanos é a mesma coisa, só que a gente recebe isso tudo das mulheres. Depois vocês, mulheres, reclamam que a gente é machão. Aí não dá certo, né? Agora, doutor, o senhor falou aqui um monte de testosterona, e é considerado aí o principal hormônio masculino, né? Assim como progesterona e estradiol para a mulher, testosterona para o homem. Sim, sim, sim. Eu acho importante que a gente entenda que a testosterona, ela fala muito sobre o homem, mas ela não fala sozinha. Sono, estresse, obesidade, metabolismo, tudo entra na saúde e na saudabilidade do homem. Mas a testosterona, ela tem realmente para o homem um aspecto importantíssimo, porque ela é que vai dar as características masculinas. Então, a massa muscular, veja, os homens têm normalmente mais músculo do que as mulheres, né? A característica do próprio corpo, da silhueta. Veja, o homem ele tem mais uma obesidade que a gente chama de androide, né? Que é a barriguinha do show. A mulher é a ginecoide, maçã e pera. Quem é que dá essa característica? A testosterona, né? Então, a gente tem que entender que há algumas características, né, como a voz, o pelo, logicamente, né, a densidade óssea, a massa magra, a massa muscular, tudo isso se relaciona efetivamente com a testosterona. Por isso que ela tem um papel central no desenvolvimento das características masculinas, né? Ô Val, agora na espiritualidade, os hormônios eles são vistos como ferramentas físicas que atendem aos impulsos da mente. A gente sempre fala aqui que corpo, mente, espírito vivem interligados, são interligados, não tem para onde correr. Acredite ou não, é fato. Com certeza, Joyce, porque se a gente for pensar de uma maneira mais lógica, os hormônios, na verdade, eles são como uma espécie de um tradutor, sabe, uma interface, uma coisa que recebe uma informação e depois essa informação é decodificada, é transformada e levada para outro lugar. Os hormônios fazem exatamente isso. Então, nossos pensamentos, nossas emoções mais internas, elas afetam diretamente a produção desses hormônios e esses hormônios, por sua vez, vão atuar em todo o nosso sistema físico. Por quê? Eles estão diretamente relacionados, como o próprio doutor disse, com a constituição da cabeça, dos músculos, do corpo, da pele, do formato, da expressão. Então, uma coisa depende diretamente da outra. E o hormônio, para ele poder funcionar de uma maneira direito, nós precisamos também pensar de uma maneira direito, né? É muito curioso, porque eu lembro que no século XIX tinha um autor alemão que ele dizia uma coisa muito interessante. A criança, para ela evoluir, ela precisa primeiro saber andar. Se ela souber andar, ela só vai saber falar. E se ela souber falar, ela vai saber pensar. Então, essas três coisas são totalmente integradas. E essas três coisas, de uma certa maneira, estão totalmente relacionadas com essa constituição hormonal, com essa produção dessas substâncias que são tão sofisticadas, são tão voláteis, tão difíceis, mas tão essenciais para uma qualidade de vida.
Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Doutor, e tem um nível de testosterona ideal? É comum para todos os homens ou ele pode variar? O que pode ser para um homem 800, tá bom, para o outro pode ser 600, é de acordo com o estilo de vida de cada um? Não, então, Joyce, funciona assim. Existe um valor mínimo, mais ou menos em torno de 270 para o homem, até mais ou menos 800. Algumas diretrizes americanas consideram 900. Mas então vamos considerar esse valor, 270, 800. Que no caso das mulheres, é mais ou menos de 9 até 45. Alguns laboratórios consideram até 65. Veja as grandes diferenças. A testosterona no homem, 270 a 800. A testosterona na mulher, de 9 a 45. Só aí mostra as características relacionadas ao homem. E que, normalmente, quando esses valores estão abaixo de 270, que nós chamamos de hipogonadismo masculino, efetivamente eles têm e devem serem tratados, né? Com certeza absoluta. Mas esses são os valores convencionais, os parâmetros que estariam dentro de um processo de normalidade. Aliás, se nós falarmos, por exemplo, de um paciente portador de diabetes, qual que é o valor normal? É de 70 a 100 miligramas por decilitro. A testosterona é semelhante, assim como todos os hormônios, que existe essa variabilidade, essa amplitude para menos ou para mais. E no caso da testosterona, para o homem, 270 a 800. Agora, Val, voltando a falar, né, do nosso interior, a verdadeira identidade de gênero, né, do homem, da mulher, está na alma, não apenas nos hormônios físicos, né? Eu acho que uma coisa está diretamente ligada com a outra, Joyce. Porque, ok, você pode ter uma alma masculina, uma alma feminina, mas não adianta, sua estrutura física também tem que estar, de uma certa maneira, harmonizada com essa situação, porque caso contrário, vai ser uma espécie de uma forçada de barra, né? Você tem que ver isso daí. Por quê? Você está buscando ser algo que você sabe, por essência, que você não é. Agora, o que é mais importante é você descobrir qual é essa sua essência. E para descobrir essa sua essência, um processo de autoconhecimento, de autoidentificação,
é fundamental. E isso é muito difícil, porque nós, às vezes, nos perdemos em imagens. Ah, eu quero ser o lutador, eu quero ser a gostosona, tal. E você se perde daquilo que você realmente é. O quê? Um ser humano único. E isso daí é garantido pela sua própria estrutura biológica. Então, os seus hormônios em paralelo com toda a sua estrutura biológica, celular, corporal, tal, que vai também ter uma harmonia com essa alma, com essa percepção interna, para você não virar uma pessoa completamente dividida. Não é à toa que a gente tem hoje notícia de tantas doenças mentais causadas exatamente por causa dessa disfunção, né? As pessoas não se encontram mais. Então, preste atenção em você. Isso que é o mais importante. Doutor, menos de 270 é testosterona baixa. O que ela provoca no homem? A testosterona baixa, ela tem um componente muito forte relacionado à diminuição da libido, logicamente, mas também um cansaço fácil, muitas vezes formigamento, principalmente de membros inferiores. De certa forma, a pessoa não tem uma força muscular adequada, ela tem uma certa irritabilidade, ela não dorme efetivamente bem. Veja, a testosterona, a gente fala que é vida, né? O homem efetivamente precisa da testosterona, a mulher efetivamente precisa do estrogênio. Então, nós temos que entender que níveis baixos de testosterona, que nós chamamos de hipogonadismo masculino, efetivamente tem que ser tratado. Lógico que com exames laboratoriais, e você faz uma junção com relação à parte clínica, né, que nós chamamos de anamnese. Então, veja que a testosterona, ela, apesar de estar na moda, modismo, mas não é isso. Nós temos que entender que é um hormônio que, como qualquer outro hormônio, se ele estiver abaixo dos padrões de normalidade, dos parâmetros metabólicos normais no nosso organismo, ele vai produzir algum tipo de alteração metabólica, comportamental, mental. Então, não há dúvida que essas pessoas, esses homens, têm que efetivamente serem tratados medicamente falando e com monitoramento médico adequado. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil.
Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Segundo André Luiz, na evolução dos dois mundos, o desejo pelo sexo está na ala da entidade espiritual. Isso é o que nós estamos falando de acordo com o espírita André Luiz, o que ele aponta. Eu não sou um grande especialista no espiritismo kardecista, mas do pouco que eu li, eu posso dizer assim, que para André Luiz o sexo é algo sagrado, é uma energia criativa, que não é pecado, que não é ruim, porque eu não sei por que de um tempo para cá, as novas gerações começaram a achar que a sexualidade é algo muito ruim, é algo, não sei se foi consequência dos anos 80, da AIDS, o que aconteceu, que todo mundo iniciou a ter um certo medo. Existe o sexo, sim, mas ninguém pratica, está todo mundo longe, todo mundo distante. E aí o que acaba acontecendo? Uma diminuição da espécie humana. Tá bom, já tem muita gente no planeta, porém, essa energia ela é fundamental, porque ela é a energia da vida. O próprio doutor disse, a testosterona é o que faz o homem ter a virilidade. Não é à toa que essa ideia de vir, né, do masculino, do varão, daquela coisa tem agressividade e tal, é fundamental para a energia masculina encontrar o receptáculo, a acolhida dentro da energia feminina. Agora, o que eu achei mais interessante, doutor, quando eu fui fazer a pesquisa a respeito dessa nossa pauta de hoje, foi de saber que o homem passa pelas mesmas situações na andropausa que as mulheres, isto é, calores, irritações, dificuldades, porque a gente dizia assim, não, isso é coisa de mulher, homem não sente nada disso. E olha, foi uma descoberta bem difícil de aceitar. Doutor, muitos homens podem passar por esse processo sem ter esses sintomas, como o Walderson colocou aqui, porque a gente sabe, a mulher se queixa muito da menopausa. O homem, a gente quase não ouve queixas. Na verdade, o homem, ele não é muito de extravasar, de falar, de comentar, quer seja com os amigos, enfim, com relação a esses seus sintomas, as suas características, a sua sintomatologia relacionada a, entre aspas, andropausa, né? Esse hipogonadismo masculino. Porque com o passar dos anos, de uma maneira geral, todos nós vamos tendo uma queda dos níveis de testosterona sérico, dos níveis de testosterona no nosso sangue, no nosso organismo. E é interessante porque se a gente observar que quando a mulher, ela já com 10 anos, 11 anos, ela tem a menarca, primeira menstruação. E ela já fala com a mamãe, já fala com a titia, já fala com a avó, ou mesmo ela vai no ginecologista para conversar sobre isso. Então, ela já, de alguma maneira, começa a falar sobre isso e sem essa timidez, sem esse efeito inibitório que é característico do homem. Por isso que os homens, eventualmente, como disse muito bem dito o Walderson, de que eles têm sintomas, mas eles não relatam, mas eles evitam, eles não comentam e, principalmente, eles não procuram tratamento médico. Eu acho que esse seria o ponto crucial de tudo isso que nós estamos comentando, não é mesmo, Joyce? Vem a questão mesmo da forma como nós somos criados, né? O homem, a mulher, nós somos criados, né, de formas diferentes. Agora, é importante, Val, que a autoestima ela é promovida aí pelo autoconhecimento e amar a si mesmo é uma ferramenta de evolução e até uma forma de gratidão a Deus, né? Com toda certeza, Joyce. Eu acho que se a gente não gosta da gente, fica muito difícil de você evoluir, fica muito difícil de você ganhar um patamar superior, não importa se é de conhecimento científico ou de conhecimento mais espiritual.
A história é que para nós homens é um pouco difícil, né? Você há de concordar comigo, de chegar uma hora e dizer assim, ai não, né? Aí chegou na hora H, não deu nada certo, não funcionou, começou a cair meu cabelo. É horrível, é horrível. A gente tem dificuldade de aceitar com a gente mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento, de autoestima, começa com essa nossa própria aceitação. Porque é complicado, a gente diz assim, poxa, há 10 anos atrás eu fazia isso, por que agora eu não consigo? Pois é, meu amigo, em 10 anos o tempo passou, a vida correu e o corpo teve que se adaptar a novas situações. E com certeza a sua produção hormonal mudou completamente. Aí vem a outra pergunta, doutor, devemos ou não fazer reposição? E aí, doutor? Realmente é uma pergunta interessante. Sem dúvida alguma que o hipogonadismo masculino ele tem que ser tratado. Então, a partir do momento que o homem começar a ter essa sintomatologia, e evidentemente foi constatado através de exames laboratoriais, exames bioquímicos, de que os níveis de testosterona eles estão aquém do que deveriam, e se isso combinar, se associar aos dados clínicos, e aí entra esse cansaço, essa falta de libido, formigamento, esse desinteresse sexual, com certeza essas pessoas têm e devem serem tratadas. Logicamente que existem uma série de parâmetros metabólicos sem levar em consideração, não esquecendo sempre o problema da próstata, né, que quando nós fazemos um exame de próstata, aquele exame específico, né, que é um antígeno específico da próstata, que chama PSA, se ele tiver um valor um pouco alterado, acima de 4, efetivamente não se deve, não se pode fazer, não é recomendável. Mas isso é um assunto mais específico. O que é importante? Importante é aquele homem que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e que eventualmente esteja com cansaço fácil, libido baixo, que de certa forma não está dormindo relativamente bem, está incomodado, tem formigamento, tem parestesia, um pouquinho depressivo, um pouquinho angustiado, sem animosidade. Com certeza, essa pessoa eventualmente, e vamos dizer, depois 200, né? Acima dos 45, 50, 60, efetivamente essas pessoas vão ter que fazer um monitoramento médico e fazer a reposição da testosterona. Quem se automedica, fica aí fazendo reposição sem necessidade, sem acompanhamento, pode ter um excesso. E aí também tem complicações, não tem? Não, com certeza, né? Vamos lembrar, assim, que Eu vou dar um exemplo até muito simples. Eu acho que quem está nos ouvindo vai entender perfeitamente. O coração não é um músculo, miocárdio é um músculo. Bem, se eu faço uso de testosterona e eu vou aumentar minha síntese proteica, eu vou aumentar minha massa magra, eu vou aumentar minha massa muscular. Se eu exagerar, e portanto nós chamamos de dose suprafisiológica, eu vou fazer com que o meu coração, o miocárdio, ele aumenta. Sim, ele hipertrofia, e não é a função dele hipertrofiar. Aí gera arritmia cardíaca, fibrilação atrial e, logicamente, desfechos cardiovasculares. Então, esse é um exemplo típico. Quer dizer, uma pessoa que eventualmente está fazendo uso da testosterona sem necessidade, que faz uso de altas doses que nós chamamos suprafisiológico. Como eu comentei, não, é de 270, 800, ok. Não, eu quero uma que fique em 1.200, em 1.300, 1.400. Opa, você, na verdade, não está trazendo benefícios para o seu organismo, muito pelo contrário, você está trazendo malefício.
O exagero só vai trazer malefícios. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação. Prazer aqui terminar a semana na sua companhia. Eu que agradeço, Joyce, muito obrigado, Walderson, muito obrigado aí a toda a sua equipe, que sempre aí muito gentilmente nos acolhe, né? Muito obrigado a vocês e que Deus os abençoe com boa saúde, isso que é importante. Amém, doutor, amém, assim seja. Exatamente, né? Se a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás, né, Walderson? O doutor ele é uma pessoa muito especial, porque além dele falar muito bem, eu acho que ele traz informações extremamente corretas. E eu tenho certeza que você em casa gosta. Por isso que toda sexta-feira é um compromisso seu, da gente, junto com a Joyce, na Força do Agro. Uma gratidão aqui, uma alegria estar com você aqui todos os dias. A gente se vê na segunda, um excelente final de semana para você.